Estamos de volta com o programa Direito em Foco pela Docum TV, hoje com o professor Rafael Soares Firmino, que vai tratar de um tema que está ligado à sua dissertação de mestrado, que tratou da questão dos direitos do nascituro, aliado à questão do aborto, que volta à discussão novamente no Brasil. Professor Rafael, seja bem-vindo novamente ao nosso programa, hoje para poder falar um pouco mais sobre a sua dissertação de mestrado, defendida aí no ano passado, no ano 2015, e associando ela com esse debate relacionado à questão do aborto, que volta novamente à discussão no Brasil. Mas antes da gente começar a falar propriamente, eu queria te dar as boas-vindas e deixar que você tenha uma palavra com o nosso telespectador. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite para a gente estar aí apresentando um pouco do que a gente costuma estudar, do que a gente costuma ver aí no dia a dia, para estar apresentando, para estar passando aí para as pessoas e tentando ajudar um pouco a entender aí os problemas que a gente vive aí no nosso cotidiano. E é bom lembrar, o professor Rafael Soares Firmino, além de professor da Rede Doctor, é também advogado e assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Caratinga. Professor Rafael, conta para a gente um pouquinho, só para a gente poder dar o caminho para a entrevista. Do que se tratou a sua dissertação de mestrado, relacionada à questão dos direitos do nascituro? Bom, isso é uma discussão bem interessante que não é muito tratada na nossa mídia. A mídia ela acaba falando só sobre aborto, quando a gente fala do nascituro. E para a gente começar a falar do nascituro, primeiro a gente tem que falar o que é e quem é o nascituro. O nascituro é o que nós conhecemos aí com a utilização e a expressão médica, que é o feto, aquele ser que já é concebido no ventre materno, mas que ainda não nasceu. Então é o feto que está ainda naquela fase intrauterina, que transcorrido o prazo de 9 meses, vem a nascer aí com vida, que ele tem aí essa expectativa para toda a sua vida para estar vivendo. E aí, no ramo que eu sempre gostei, no ramo que eu optei por estudar e por aprofundar, que é o direito civil, isso é um tema muito controverso e muito pouco discutido. A nossa doutrina brasileira, ela discute muito pouco. E isso não só em termos de Brasil, em termos de mundo. A gente não consegue nem identificar, encontrar muito autor, muito jurista que venha discutir esse tema, apesar de ser um tema controverso, mas um tema que muitas das vezes cai numa questão mais teórica. Então, os nossos juristas, eles gostam de discutir mais a prática do que a teoria. Eles gostam de sair desse mundo da teoria e ir para o mundo da prática, para o mundo do cotidiano. Então, quando a gente fala de nascituro, não é um tema tão discutido no Brasil. Então, a gente tem uma grande dificuldade em conseguir aí autores que aprofundam no tema. E isso, eu tive a curiosidade em lidar e debater esse tema desde quando eu era aluno da graduação do Direito, ou seja, antes de me formar. Quando a gente está lá, ainda nos primeiros períodos do curso de Direito, quando a gente começa a discutir o direito civil, a gente identifica esse problema, que é um problema antigo, não é um problema novo, é um problema que vem sendo discutido aí ao longo dos séculos, mas que nunca foi discutido de uma forma aprofundada, que é o problema desse ser que é o feto, que é o nascituro, que eu não posso nem afirmar a vocês que é uma pessoa ou que não é uma pessoa. Então aí já nasce o problema. E falando da minha dissertação, unido aí a discussão do feto, do nascituro, com o que a gente chama de questões existenciais, que é a discussão da pessoa. Então, esse problema jurídico, que é o problema de saber se o feto, ou mais precisamente o nascituro, se ele tem vida ou se ele é detentor de personalidade, que nós chamamos personalidade tecnicamente no direito, que vem a lidar e a ser aí a pessoa, nasce esse problema jurídico, no âmbito aí do direito, que é a discussão acerca do nascituro. Então, daí nasceu a minha ideia e a minha vontade de estar pesquisando e indo mais a fundo com relação a essa temática.
Então, a controvérsia ela gira em torno em se saber se o nascituro tem personalidade ou não, né? Ou se ele só vai adquirir personalidade com o nascimento, né, com a vida. E o Código Civil, o Direito Civil, ele vem tratar justamente dessa inserção, né, de um indivíduo na sociedade, né, ao falar em personalidade, o sujeito de direitos e obrigações. E se essa discussão ela não coloca o nascituro como um sujeito de direitos, o feto em si pode estar desprotegido. É por aí? Isso aí. O feto ou o nascituro e a discussão, ela nasce dessa que nós chamamos de titularidade de direitos e deveres. Ou seja, todo mundo sabe que a partir do momento que uma pessoa nasce com vida, ou um nascituro ou um feto nasce com vida, ele se torna pessoa, ele se torna titular de direitos e deveres, em que tecnicamente no direito nós chamamos de capacidade, né? Mas enquanto ele ainda encontra-se no ventre materno, nasce a discussão. Inclusive essa discussão ela vai mais além, né? Ela vai ainda na sua forma embrionária, onde ele ainda não encontra aí ou não é tratado como nascituro, ele ainda é tratado como um embrião, que o nosso STF já teve ou já trouxe a discussão acerca dessa discussão do ser embrionário, né, ou do embrião ainda, e a discussão do nascituro, que inclusive tem uma discussão que ela findou no ano de 2012, que é bem interessante, e que veio à tona aí na mídia brasileira, que é o caso do feto anencéfalo, né? Ou seja, do nascituro anencéfalo, que se ele teria, ou se a mãe teria o direito de abortar ou não teria o direito de abortar. Então a grande discussão é, o feto ou o nascituro, ele é pessoa ou ele não é pessoa? E a partir daí surgem as grandes indagações acerca do aborto, da autorização ou da não autorização do aborto, por ter vida, por ser pessoa ou por não ser considerado pessoa. E diante dessa situação a gente percebe que os conceitos de dignidade, né, da pessoa humana, eles estão totalmente conectados, porque o que acaba se defendendo, né, de uma maneira genérica é o bem-vida, né, sem às vezes adentrar nesses pormenores que o senhor acabou identificando. Então, professor Rafael, só para a gente poder dar o norte para o segundo e terceiro bloco, a partir da sua introdução, explicando o que é o nascituro, a gente vai, de alguma forma, trazer para a discussão a questão do aborto, né, e aí vai surgir a discussão do aborto do anencéfalo, e agora, né, uma discussão recente que acabou surgindo, que é a possibilidade do aborto, né, com relação à microcefalia. Né? Então, esse é o ponto que a gente vai começar a falar a partir do segundo bloco. Por isso, vou te pedir licença para poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, hoje com o professor Rafael Soares Firmino, tratando do tema relacionado aos direitos do nascituro e conectado com a questão do aborto. Professor Rafael, primeiro bloco, o senhor introduziu essa discussão relacionada aos direitos do nascituro, né, objeto de estudo, né, no seu mestrado. E aí a gente trouxe essa discussão para ter o parâmetro para poder relacionar com a questão do aborto. A gente sabe que no Brasil hoje, a partir de uma discussão que teve no Supremo Tribunal Federal, no STF, é possível o aborto do anencéfalo. E já naquela época, né, salvo engano, 2014, 2012, já houve uma tentativa de se introduzir que outras anomalias, outras, né, situações com má formação na gestação poderiam ensejar essa discussão novamente. E é o que parece estar surgindo agora com relação à microcefalia. E o pano de fundo, né, para essa discussão do aborto sempre esteve relacionada à questão da dignidade. Ora a dignidade da mãe ao gestar o filho e ora a dignidade do filho, né, ao ter o direito de ser gerado. Né? Como é que o senhor enxerga, né, essa discussão que partiu da questão do aborto do anencéfalo para agora essa nova discussão, né, que tem sido ventilada a respeito do aborto dos casos de microcefalia? Bom, Oscar, é bem interessante essa sua fala, né? A gente consegue linkar
na discussão que o STF travou quando dessa decisão. Nós tivemos somente 2 votos que foram contrários à autorização do aborto no caso de feto anencéfalo, né? Que foi do Ricardo Lewandowski e, à época, o presidente do STF, o César Peluso. E a grande dificuldade que eles viram na autorização foi realmente esse problema de, com a autorização, nascer ou tornar costume outras circunstâncias que viessem a chegar à autorização do aborto, ou seja, trazer uma abertura à nossa legislação. Então, eles levantaram, e os seus principais argumentos levantados foram a de o STF não ter competência para julgar esse caso, cabendo ao Congresso, ao Legislativo, alterar a legislação, e no seu segundo argumento seria a abertura para outros casos de aborto, no caso de fetos ou nascituro aí com outros problemas congêneres, né? Então, quando a gente vem a tratar do feto anencéfalo, onde houve autorização via STF, via judiciário, para o caso do aborto, porque nesse caso não está previsto na nossa legislação, no Código Penal, nós temos a previsão no caso de risco de vida para a mãe e no caso de estupro. São os 2 casos aí que são excepcionais no Brasil, no caso da autorização ou da realização do aborto. E aí o STF, via judiciário, autorizou, aí regulamentou o aborto via descoberta do feto com anencefalia, né? Que a anencefalia, ela é um problema no cérebro, ou seja, o feto ele não vai ter aí, o cérebro dele não vai desenvolver e ele vai ter poucas horas de vida. Ele pode, inclusive, vir a nascer com vida, mas a sua vida ele não tem uma expectativa de continuidade. Ele pode durar minutos, horas, até às vezes dias, mas ele não vai que ele vai vir à morte. Ou seja, nós não temos expectativa nenhuma para isso, né? Então, quando do julgamento que a propositura da ação foi em 2004, e aí nós demoramos 8 anos para chegar ao fim essa solução, depois de várias sessões com profissionais da área médica, né, com outros profissionais levantando essa discussão, chegou-se à conclusão de que nós teríamos aí a possibilidade do aborto, como nós temos hoje, no caso do feto anencéfalo, por ou pelo motivo dele não vir a ter uma sobrevida. Ele pode vir a nascer com vida, mas ele não tem aí a sobrevida, ele não tem possibilidade de continuar. Então o próprio STF, nos votos, e no voto inclusive do Marco Aurélio, que foi o relator aí dessa ação, ele entende que o feto anencéfalo ele é considerado natimorto, ou seja, ele já nasce sem vida, né? Nós temos aquele feto que nasce vivo, né, que respira e ali é considerado a vida, e nós temos o feto que é considerado natimorto, aquele que já nasce morto. Então, ele inclusive não adquire o que nós chamamos de personalidade. Por isso a discussão do primeiro bloco, a importância dela com relação a se tratar os direitos do nascituro, para se poder proteger, né, essa ainda vida antes do nascimento, para poder se discutir se tem personalidade ou não. Ou se ele não tem personalidade, ou se ele é pessoa ou não é pessoa, né? Então, a partir dessa decisão, nasce uma nova dúvida para a gente, que é a possibilidade do aborto em outras situações, né, que tem algum tipo de má formação outros casos de má formação, que aí a gente vem a renascer essa discussão apenas 3 anos depois da decisão do STF, que é no caso hoje do Zika vírus, né, que é transmitido através aí do mosquito Aedes aegypti, né, em que ele causa a microcefalia, que ela traz alguns problemas de formação naquele feto, naquele nascituro, que isso vai perdurar para a vida inteira, podendo vir com alguns problemas que são graves, como problemas que não são tão graves, inclusive podendo causar a morte, né, ou vir à morte aí
esse nascituro por causa do vírus transmitido pelo Aedes aegypti, né, que é o Zika vírus. Então ressurge essa nossa discussão, que ela inicia aí via judiciário no ano de 2004. Em 2012 nós tivemos aí uma solução para o STF, um caso específico, mas que já se colocou o problema, que é um problema jurídico que nós temos a discutir. Ou seja, o nascituro, o feto, ele é pessoa ou ele não é pessoa? Ele é detentor de personalidade ou ele não é detentor de personalidade? Então eu devo proteger, eu devo autorizar o aborto ou eu não devo autorizar o aborto em casos excepcionais que não aqueles previstos na lei, e aquele caso específico foi decidido pelo STF. Como o senhor no primeiro bloco, né, disse, é uma discussão que não é só no Brasil, é uma discussão no mundo. E eu estou fazendo esse comentário não para poder a gente esgotar esse assunto, mas para poder só chamar a atenção daquela questão ligada ao direito de não nascer, né, que foi discutido na Europa, né, a partir de um caso da França. O senhor podia só, né, lançar a luz sobre esse tema, só para a gente poder, de alguma forma, apresentar essa discussão para a sociedade também. Tá. Esse é um caso, inclusive, bem interessante, que nasce na França. A França, assim como o Brasil, ela tem alguns casos que são casos específicos que há autorização da realização do aborto, diferente da Noruega. A Noruega, ela reconhece a autonomia da mãe em querer ter o filho ou não querer ter o filho. Na França, assim como no Brasil, a legislação ela autoriza em alguns casos específicos. E na França nasce um caso paradigmático, que é estudado aí na doutrina e na corrente que discute aí essa questão da vida ou da personalidade do nascituro ou não, mundo afora, né? Que é um caso que se tornou paradigmático, que é um caso de uma família, que é a família Perruche. E aí uma criança, né, a mãe, ela contrai uma doença enquanto aí a sua gravidez, e a criança ela nasce com uma deformação. E aí, passado um período do seu nascimento, a família aciona a justiça para ver aí o seu direito reparado ou não ter o seu direito reparado. E isso acabou aí nos tribunais da França, e a gente tem uma decisão muito interessante, em que reconhece o dever dos médicos e das clínicas, né, dos hospitais, em indenizar os pais, e uma inovação nesse caso, que seria o direito de não nascer também da criança, né? Ou seja, aquela criança, se tivesse o médico ou os médicos e o hospital identificado que ele teria essa má formação, ele adquiriu o direito de não ter nascido na época que ele ainda era feto ou que ele ainda era nascituro. Situação essa que nos remete à ideia de dignidade. Mas antes de falar dessa questão, eu vou te pedir licença novamente para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, hoje com o professor Rafael Soares Firmino, tratando de um tema muito controverso relacionado ao aborto, da onde ele tira uma reflexão a partir da sua dissertação de mestrado, que tratou dos direitos do nascituro. Professor Rafael, primeiro bloco, introduzindo um assunto relacionado ao nascituro. Segundo bloco, a gente tratou dessa controvérsia relacionada, né, ao aborto do anencéfalo, e agora a discussão que está vindo à tona aí a respeito do aborto em relação à microcefalia. No finalzinho do segundo bloco, a gente acabou abordando, né, uma teoria ligada à questão do direito de não nascer, né, que pode parecer estranho para alguns, né, porque se luta pela vida, né, e vem com uma situação, né, que acaba sendo paradoxal, que é não se permitir justamente que esse bem seja alcançado. E aí a gente, de alguma forma, o associou à questão da dignidade, né, porque a discussão sobre a vida não é somente sobre a vida biológica, mas uma vida plena, né? Como é que se insere essa questão da dignidade aí nesse debate, né, tão polêmico? É sempre bom lembrar que a Constituição de 1988, né, que o deputado Ulisses Guimarães ele tratou como sendo a Constituição cidadã, e a motivação para isso é que a partir daquele momento o nosso ordenamento jurídico ele deixou de preocupar apenas com o patrimônio e está hoje voltado para a pessoa, né? Ele traz lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, o princípio da dignidade, né? O
Princípio esse que hoje norteia o nosso direito, né? Que alguns, inclusive, autores, alguns juristas, eles tendem a dizer que o princípio da dignidade hoje usa-se para solucionar qualquer problema, né? Que ele já está desgastado, o princípio da dignidade. E eu sou um defensor do princípio da dignidade, porque para a gente chegar à discussão do princípio da dignidade da pessoa humana, nós temos que passar por outras discussões para a gente chegar na solução a partir da dignidade. E quando a gente levanta a discussão de pessoa, de personalidade, de feto, nascituro e o aborto, a gente vai estar levantando a discussão da dignidade. A dignidade da mãe, a dignidade do pai e a dignidade do próprio feto, né? Isso se ele é detentor dessa dignidade ou não. Vai depender aí do posicionamento que a gente trouxer, que for carregado aí pela discussão ou por quem estiver discutindo. Então, além de um feto, de um nascituro, via nascer, né, o nosso ordenamento confere a ele uma vida plena, uma vida digna. Então, quando nós falamos na anencefalia, né, esse ser, esse nascituro, quando ele viesse a nascer, ele teria uma vida plena, ele teria aí dignidade, ou ele teria uma vida digna? Essa pergunta e essa discussão surge agora com os casos da microcefalia, não é? Quando a identificação da microcefalia em um nascituro, em um feto, se ele vem a nascer, se ele vai conseguir adquirir essa sua vida digna. Foi bem interessante, a mídia publicou na última semana o caso de uma criança, né, que hoje já é uma adolescente, que nasceu com microcefalia e ela está quebrando todas as barreiras, inclusive eu acho que já ingressou aí no 3º grau no curso superior. Então, essa pessoa, ela tem uma vida digna ou ela não tem uma vida digna? A sua mãe, quando foi descoberto aí ainda a microcefalia, ela teve garantido uma vida digna? Porque quando uma pessoa vem a engravidar, na maioria das vezes, ela vem a realizar um sonho, né? A ter um filho. E todos nós, ou todo cidadão, quando ele pretende em ter um filho, ele sonha com uma criança o quê? Perfeita, né? Com a saúde aí perfeita. Então, ela teria uma vida digna ou ela não teria uma vida digna? Então, sempre quando nós levantamos a discussão que é inerente ao feto, que é inerente ao aborto, vem à tona a discussão da dignidade, dessa vida plena ou de não ter uma vida plena. E, Oscar, é bem interessante quando a gente vem discutir alguns direitos que são tratados no direito civil, no direito privado, como nós tratamos, né, no segundo bloco aí, o direito de não nascer. O direito civil hoje, o direito privado, ele levanta várias discussões que a gente nunca imaginava, né? Nós temos o direito de não nascer, que é o caso que nasce desse caso paradigmático que eu trouxe aqui, que é o caso Perruche na França. A gente tem várias outras circunstâncias, como o direito de não saber, né? Às vezes uma pessoa ela vai fazer um exame para identificar se existe uma doença ou se ele detém uma doença, e aí o laboratório erra e traz ali um resultado diferente daquele que ele esperava. Essa pessoa, ou nasce para essa pessoa, mais grave, né? Isso, ou nasce para ele o direito de não saber, ou seja, de não querer ou ter querido saber daquilo. Aquele problema que com certeza irá afetar a vida dele, né? Isso, sem dúvida. Então, dentro do direito civil e dentro dessa discussão do direito civil, que a gente chama de situações subjetivas existenciais, ou seja, que dizem respeito à personalidade da pessoa, nós temos muito problema, né? Ou muitas circunstâncias problemáticas aí que envolvem e que é bem interessante, inclusive o seu programa para a gente estar discutindo, né? Não só essa questão do aborto, do nascituro, do feto, mas são várias outras discussões que nascem a partir aí, principalmente do princípio da dignidade ou de uma vida digna que nós temos aí. Eu me lembrei também do direito ao esquecimento, né? Em que há uma procura também por aquelas pessoas que de alguma forma são condenadas, delas não terem que ser lembradas sempre, mesmo após cumprirem a pena que cometeram aquele ato, né? O direito civil tem
ganhado um espaço muito forte essas discussões. E a discussão não para por aí também na questão do aborto, né? Porque se a gente, de alguma forma, vem permitir a questão do aborto, né, o que vai impedir a discussão em relação à eutanásia também, que é a pessoa, de alguma forma, cessar a sua vida, né, a partir de um acidente trágico que o coloca numa situação que ele considere indigna, né, de vida. Mas eu vi que o senhor trouxe um livro que, de alguma forma, pode trazer mais luz para esses assuntos que nós tratamos aqui, né, de um autor, né, conhecido, né, que é o Ronald Dworkin, e o livro Domínio da Vida. Queria que você apresentasse essa obra e indicasse essa leitura aí, né, para os nossos alunos, ou de uma forma geral, para a sociedade, para quem queira, de alguma forma, querer aprofundar em relação a esses temas, porque nós temos um espaço curto que a gente acaba utilizando para lançar luz sobre um tema. E nós tentamos lançar luz sobre esse tema hoje. Conte para nós um pouquinho desse livro aí. Bom, é bem interessante, né, que nós delimitamos, né, a nossa discussão aqui na questão do aborto, na questão do feto, que essa questão do aborto ela está sempre atrelada à questão da eutanásia, que é a discussão vida, né? E aí, como o senhor mesmo já apresentou, tem um autor norte-americano, Ronald Dworkin, que eu acho que é conhecido aí principalmente pelos alunos do curso do Direito, que ele intitulou Domínio da Vida, em que ali ele traz uma discussão dentro da Constituição norte-americana, mas que discutindo a circunstância do aborto e da eutanásia na Constituição norte-americana, ele traz uma abertura e, inclusive, ele traz casos em todo o mundo, na Europa e na América Latina, né? Então, ele aprofunda nessa discussão do aborto, nessa discussão do feto, que ele acaba falando, ele acaba tratando de temas como o tema que nós vivemos hoje, não só no Brasil, como está disseminando no mundo aí, que é o caso da microcefalia, que é no caso da expectativa de vida para quem aí tem uma criança, né, no seu ventre, e no caso também para a circunstância da eutanásia, né, para a morte aí, em uma outra circunstância que vem a trazer a vontade de uma pessoa de vir a morrer. Então, eu indico esse livro não só para os nossos discentes, para os nossos alunos, mas para qualquer um da sociedade, que ele é bem acessível, com uma didática, uma facilidade de entendimento e que vai aí conseguir ajudar a qualquer um entender melhor essa discussão tratada hoje no programa. Professor Rafael, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que com certeza, né, trouxe um maior esclarecimento a respeito do tema e mostrou um caminho para aqueles que querem aprofundar. Muito obrigado pela presença, esse programa está sempre à sua disposição e com certeza terá, né, sua presença terá em outros momentos aqui para tratar dos temas correlatos à questão, né, do aborto, eutanásia e outros mais. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.